Você vai ouvir agora a tradução das partes mais importantes do discurso do deputado Nicolas Ferreira, pronunciado diretamente de El Salvador, nos Estados Unidos. Um país governado por Nayib Bukele, referência mundial do combate implacável ao crime organizado. E foi nesse cenário de firmeza e tolerância zero com criminosos que Nicolas pôde fazer aquilo que no Brasil seria praticamente impossível. Falar abertamente sobre a vergonhosa cumplicidade de autoridades brasileiras com facções, cartéis e organizações criminosas. Em El Salvador, a democracia não é relativa, não é reinterpretada por ministros, não é manipulada por narrativas. Lá a lei vale. E vale para todos. Por isso, Nicolas pôde denunciar com clareza temas que, se fossem ditos em território brasileiro, o colocariam na rota da censura, da perseguição e até de processos políticos. Prepare-se. O que você vai ouvir agora, a grande mídia nunca irá mostrar, mas explica por que o Brasil afunda, enquanto países sérios se levantam. Acompanhe. Senhoras e senhores, meu nome é Nicolas Ferreira. Sou cristão e pai de 2 filhas, e claro, casado. Antes de me tornar o deputado mais votado do Brasil, eu nasci e fui criado em uma favela. Vi de perto como a violência destrói um bairro, uma cidade, um estado e agora um país inteiro. Hoje eu vou falar sem o filtro que a mídia impõe. Vou falar da realidade da minha nação. O Brasil não derrota as facções criminosas, porque elas estão no governo. O Brasil tem hoje 88 organizações criminosas mapeadas operando de dentro das prisões. Dessas, 72 atuam localmente, 14 regionalmente e 2 de forma transnacional. Mais da metade, 58%, tem como principal atividade o confronto direto com o Estado. Ou seja, eles já não se escondem, eles desafiam o Estado abertamente. Essas facções impõem regras, controlam territórios, punem, cobram impostos, e o mais grave, usam o terror como forma de governo. 11% da população vive em áreas sob influência direta das facções. Mas o dado mais alarmante vem do estudo: governança criminal na América Latina. Entre 50 e 60 milhões de brasileiros, cerca de 1/4 da população, vivem sob governos criminosos, regimes autoritários e violentos, que decidem quem entra e quem sai. Ou seja, 1/4 do Brasil vive sob um governo que não foi eleito, não presta contas e não respeita a Constituição. As consequências são diárias e trágicas. O Comando Vermelho grava sessões de tortura e as divulga como aviso. O método mais recente envolve tortura e descarte de corpos usando jacarés. Outra consequência é o aumento de mortes por balas perdidas. No Rio de Janeiro, os casos cresceram 58% em 2025. 41 pessoas foram atingidas nos primeiros 75 dias do ano, contra 26 no mesmo período anterior. Crianças, trabalhadores, pais e mães mortos, simplesmente por estarem no lugar errado, no país errado. E mais uma vez eu concordo, sem segurança nada funciona. Saúde, educação e estradas não significam nada, se você pode morrer com uma bala perdida a caminho. Em 2024, houve aumento de 33,8% nas mortes de policiais. 170 oficiais foram assassinados. Outros 126 cometeram suicídio pela pressão psicológica e abandono. Nos últimos 2 anos, 73.190 brasileiros foram assassinados. Para comparar, na faixa de Gaza, em 2 anos de guerra, foram 67.869 mortos. Ou seja, sem guerra, sem invasão, sem mísseis, o Brasil mata mais do que um conflito declarado. Como se o número de mortos não fosse suficiente, no Brasil, as facções também espalham terror, cobrando taxas de pequenos comerciantes, apenas para permitir que funcionem. Há relatos de donos de bares e ambulantes executados por não pagarem as extorsões. Mas o verdadeiro escândalo é esse. Esse Estado paralelo somente existe porque o Estado oficial o tolera e muitas vezes o financia. Em Fortaleza, capital do Ceará, moradores foram expulsos de suas casas, em pelo menos 49 bairros. Para entender a gravidade, basta olhar para o PCC, fundado em 1993,
Hoje atua em 19 estados e em vários países. Movimenta bilhões, infiltra-se em negócios, corrompe agentes e possui estrutura de cartel. O PCC executou juiz, roubou o Banco Central com túnel de 80 metros e, em 2006, comandou ataques que paralisaram a cidade de São Paulo. A tragédia da segurança no Brasil não é policial, é política. Começou quando Lula e Fidel Castro fundaram o Foro de São Paulo, reunindo partidos, movimentos revolucionários e grupos armados. Não é surpresa que mais de 80% dos presos provisórios votaram em Lula no primeiro turno. Após sua vitória, vídeos mostraram presos comemorando dentro das celas. Eles sabem exatamente quem defende a narrativa de vitimização do crime e a demonização da polícia. Quando o Congresso tentou classificar facções criminosas como organizações terroristas, o governo Lula foi contra. A prova mais cruel apareceu quando 4 policiais foram mortos, em uma mega operação no Rio de Janeiro. Todo o país chorou, exceto o presidente. Lula não consolou as famílias dos policiais heróis, mas rapidamente lamentou a morte dos criminosos. Eu quero deixar um recado para essas 4 famílias que agora estão chorando, porque eles não têm mais o seu familiar. Quero dizer que esses policiais não são demônios. Eles são heróis. Não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. O problema vai muito além da segurança pública. O Partido dos Trabalhadores construiu sua história política em 2 dos maiores escândalos de corrupção do Ocidente Democrático, o Mensalão e Petrolão. O Mensalão comprou votos no Congresso, um ataque à democracia. O Petrolão saqueou a Petrobras, um ataque à nação. Juntos desviaram bilhões de reais, financiaram campanhas, compraram apoio e criaram o maior esquema de corrupção já descoberto no Hemisfério Sul. Bilhões desviados, democracia corroída, condenados libertados e processos anulados. E o que veio depois disso? Todos os condenados foram soltos. Processos foram anulados e o mesmo grupo político voltou ao poder, com o mesmo discurso e os mesmos métodos. Hoje, quando o governo silencia diante de facções e o judiciário ignora traficantes, é porque todos falam a mesma língua, a língua da impunidade. O Supremo Tribunal Federal, que deveria proteger a Constituição, soltou o traficante e enfraqueceu a segurança pública. O judiciário usa a humanização como salvo-conduto para criminosos. Presos em flagrante são soltos na audiência de custódia. Traficantes são liberados pela porta da frente. Juízes impedem operações em favelas. O mega-traficante André do Rap foi solto por decisão do Supremo Tribunal Federal e nunca mais voltou para a prisão. Nos últimos 7 anos, mais de 30 líderes do PCC foram liberados pela porta da frente. Alguns juízes chegaram a proibir helicópteros, a entrada de policiais em favelas e o uso legítimo da força, sob o argumento de proteger os direitos humanos. Curiosamente, os direitos humanos das vítimas nunca são lembrados. No Brasil não existe controle parlamentar efetivo sobre o judiciário. O sistema de freios e contrapesos simplesmente não existe. O Congresso não pode revisar decisões judiciais que violam a Constituição, não pode convocar ministros do Supremo para explicações e não possui mecanismo de responsabilidade efetiva, exceto o impeachment, que é politicamente impossível. No ano de 2020, uma ação no Supremo Tribunal Federal, movida por um partido de extrema esquerda, impôs fortes restrições a operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A polícia ficou praticamente impedida de combater o crime, a menos que eles obtenham autorização extremamente burocrática. A decisão foi apresentada como forma de preservar vidas, mas na verdade deixou o cidadão desprotegido. Ao limitar drasticamente a ação policial, proibindo operações, exigindo justificativas excepcionais e burocratizando cada passo, essa decisão criou o ambiente perfeito para o crime organizado se reorganizar,
fortalecer e expandir seu poder territorial. Enquanto o Estado estava paralisado por amarras legais, os criminosos preencheram o vácuo, ampliando arsenais, rotas de drogas, bases de operação e controle territorial. Esse é o resultado de um governo de juízes. Um sistema em que 11 ministros não eleitos decidem não apenas a interpretação da lei, mas a agenda do país. Eles escolhem quais casos avançam, quais investigações são enterradas, e até que palavras podem ou não serem ditas na internet. Apenas um exemplo. Se eu disser aqui hoje que o senhor Alexandre de Moraes, nosso juiz do Supremo Tribunal Federal, que ele é um tirano, quando eu voltar para o Brasil, talvez eu possa ir para a prisão. Estamos vivendo um novo tipo de censura, a censura da toga. O Brasil precisa resgatar o equilíbrio entre os poderes. Isso não é atacar o judiciário. É reconstruir a harmonia constitucional. Precisamos de mecanismos de responsabilidades, limites, revisões, transparência. A democracia só é saudável quando o poder é dividido e fiscalizado. Sem controle, o poder vira corrupção. El Salvador nos ensina que a coragem política e liderança moral podem transformar uma nação. Mas coragem não é apenas enfrentar o crime nas ruas. É também enfrentar as estruturas que protegem o crime nos tribunais. O Brasil não precisa de mais leis. Precisa de uma justiça que obedeça às leis. Não precisa de mais discursos sobre democracia. Precisa de instituições que respeitem a democracia. Enquanto o parlamento for mudo e o judiciário intocável, a corrupção continuará impune, as facções continuarão governando, e o povo brasileiro continuará vítima de um Estado com medo de agir. Que esse encontro em El Salvador inspire uma nova era. Uma era em que o parlamento reequilibre o poder, a justiça volte à Constituição, e o povo volte a acreditar que a lei vale para todos, inclusive para aqueles que a interpretam. Deus abençoe a todos. Thank you very much for those refreshing insights. It really resonated with me. You got my vote, and give a plaque for you. Thank you again.